Nós já vimos na ocasião anterior, nós falamos um pouquinho sobre Jesus Cristo como pedra angular. E ainda tomando esse fundamento, porque se Jesus Cristo efetivamente é o fundamento, é a pedra angular, algumas coisas ainda nós precisaríamos pensar a esse respeito. eh, por que a escolha e por que Deus colocaria em Sião, referindo-se ao seu povo, colocaria essa pedra angular, fundamental. Primeira coisa que nós precisaríamos pensar, então, como essa pedra angular escolhida e preciosa, é que ele foi cuidadosamente escolhida, essa pedra foi cuidadosamente escolhida e cortada, aparada para servir como um apoio, e isso trata-se da preparação de Cristo e a aprovação do Pai para que efetivamente ele fosse remidor. Vamos explicar isso aqui um pouquinho. Essa pedra angular escolhida e preciosa da parte de Deus durante o ministério, Jesus Cristo demonstrou efetivamente que ele tinha condições de poder ser usado como pedra angular. E qualquer deslize, qualquer tropeço que porventura houvesse, ela já não seria pedra angular. Qualquer cisão, qualquer quebra, qualquer falta de pedaço nessa preparação não serviria a ele como pedra angular. Por quê? Porque para ser remidor, e a ideia de remidor é a ideia de alguém que compra uma dívida e, a partir disso, ele se torna a pessoa proprietária daquilo que ele comprou. Vamos dar uma ideia geral nisso aí. Lá na antiguidade, existia uma figura que era a figura do servo. O servo, ele era negociado, o escravo era negociado. Mas quando havia uma pessoa que estivesse em dívida e alguém se dispusesse a tirar essa dívida dele, uma outra pessoa viria e diria o seguinte: bom, ele está devendo, está devendo. Ele vai se tornar escravo, vai se tornar escravo. Quanto é que você quer por essa dívida? E eu compro essa dívida e a pessoa então passa a me pertencer. Essa ideia é a ideia que está na remissão, explicando. O ser humano, ele estava e está perdido, está condenado por causa do seu pecado. É uma dívida que o ser humano não tem como pagar, não tem como saldar, não tem como ajeitar, não tem como fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos, que vai lá, renegocia a dívida e etc. Não existe possibilidade. A ideia de remidor é que o ser humano perante Deus tem uma dívida impagável. O único que poderia e efetivamente fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. Ele, com o seu sacrifício na cruz, ele se tornou o pagador da minha dívida diante de Deus.
E agora ele me apresenta diante de Deus como sendo alguém que já não pertence mais ao inimigo, já não pertence mais ao mundo, não pertence mais a Satanás. Foi resgatada essa dívida. E por causa disso, o Senhor, naquele dia, vai apresentá-lo diante do Pai e vai dizer: olha, por este eu paguei. Eu paguei o quê? Eu derramei o meu sangue. Eu dei a minha própria vida para que ele pudesse agora ser apresentado. Mas também, essa pedra angular, há uma ideia que nós não podemos esquecer sobre a função dela, que é a estabilidade espiritual que nós acabamos encontrando em Cristo. Por quê? Se você pega, apesar de você ter uma pedra lavrada, uma pedra preparada, mas se ela não estiver estável, não há condições de você poder construir em cima. A estabilidade está no sentido de que o Senhor Jesus Cristo não muda, Deus não muda, Deus é fiel na sua promessa, a promessa que Ele fez, Ele está cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa dos salvos. E esta pedra que Ele escolheu, você pode confiar nela, você pode construir em cima dela, porque ela jamais será abalada. Jamais será modificada ou, para quem viveu em áreas de terremotos, a gente sabe que eu vivi nessas áreas e a gente sabe que quando a gente pensa que está em pé, a gente está deitado porque começa a tremer tudo, você perde a estabilidade de poder estar em pé. Em Jesus Cristo isso não acontece. Há uma estabilidade espiritual. Você pode acreditar, você pode colocar a sua confiança, você pode depositar a sua vida nessa pedra angular que é Jesus Cristo, que ela efetivamente não vai ser abalada. Mas também há uma permanência do templo espiritual da boa esperança da vida eterna por meio dele. Ou seja, nós vamos ver um pouquinho mais à frente a questão dessa construção, né, dessa casa espiritual, mas o próprio Cristo, ele também se apresenta como um templo. Ele disse lá para os fariseus, ele disse o seguinte: olha, vocês acham que esse templo que está construído aqui, em 3 dias será derrubado e em 3 dias eu o reconstruirei? E eles ficaram perguntando: esse cara aí deve estar meio maluco, porque esse templo aqui levou muitos anos para ser construído. E agora ele vem dizer que em 3 dias ele reconstrói. Naquele momento, eles não tinham por que estar entendendo. Mas Jesus Cristo estava falando o seguinte: vocês estão vinculados a esse templo de pedra, a esse templo de mármore, esse templo físico. Mas eu estou apresentando uma outra realidade para vocês. Esse templo aí, ele vai perder a sua validade. Por quê? Porque eu vou, em 3 dias, com a minha ressurreição, estará sendo mudada toda a estrutura do templo, que é o que Pedro vai falar aqui no capítulo 2, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: na edificação de uma casa espiritual. O templo muda de lugar, ele muda do lugar físico para o lugar da vida da pessoa, da vida do crente, da vida do salvo. Ele transforma a vida do salvo
nessa casa espiritual, habitação de Deus por intermédio do seu Santo Espírito. Por isso, tornamo-nos habitação de Deus, o lugar onde Ele manifesta a sua glória e a sua vida. Ou seja, aquilo que Cristo fez durante o seu ministério, Ele traz agora todos os salvos, aqueles que acreditam e confiam nesse fundamento, nessa pedra angular. Ele convida e diz assim: mas o templo, construção de cimento, pedra, mas é uma construção de vida. E é este o tema que Pedro vai trabalhar. Ora, isto só é possível, a construção desse templo vivo, dessa casa espiritual, se estivermos ligados a esta pedra viva que é Jesus Cristo. Fora dela não há condições. Por quê? Porque essa pedra angular, Jesus Cristo, é a chave de todo edifício. É ali que está o fundamento, porque Ele é a pedra principal, porque Ele é a pedra angular, porque Ele é a pedra onde tudo depende, toda construção depende daquilo que vai ser colocado da pedra onde estará sendo colocada essa construção. Mas tem uma outra razão também. Ele diz o seguinte, que nos versículos 7 em diante, ele diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ora, os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Isso aqui tem uma riqueza muito grande, por quê? Porque Cristo só pode ser pedra viva porque Ele está vivo. A mensagem bíblica é: Cristo ressuscitou, está vivo, voltou junto ao Pai. Mas tem uma notícia maravilhosa aí, e pode ser preocupante. Cristo vai voltar. Essa pedra viva no qual confiamos, Ele deixou anunciado que um dia Ele vai voltar. Quando? Nós não sabemos. Nós temos informações gerais que num outro momento nós podemos abordar esta questão. Mas, quando estamos ligados a essa pedra viva, ela transmite vida para a pedra viva que Pedro vai dizer que nós também somos. Essa vida espiritual, essa construção que vamos tratar um pouquinho mais à frente, ela tem uma razão de ser. Ela tem um porquê. Primeiro, ela está ligada na pedra fundamental, angular. Por isso ela pode, e essa pedra transmite vida. E essa vida, ela é agora recebida pelas pedras vivas que Pedro diz que somos nós. Mas também nós podemos perceber que essa pedra, ela serve como proteção para nós. Nossa vida está garantida na vida de Jesus Cristo. Esta vida de comunhão com Deus, essa vida de intimidade com Deus, essa vida que expressa tudo aquilo que é a presença de Deus, isso nós temos a garantia de que nós temos força e proteção para essa atividade nossa também. Temos ainda algumas coisas. Cristo também é imutável. A pedra não muda. A pedra não se retira. Não deixa o edifício sem
o fundamento. Por isso que Cristo, como pedra fundamental, angular, ela é imutável. Mas também ela é uma elevada fortaleza para os necessitados. Como pedras vivas, se nós estamos ligados a essa pedra angular, fundamental, nós temos certeza que ela vai transmitir vida, e essa vida de plena comunhão com Deus, preparando-nos também para o momento final, quando o Senhor vier nos buscar. Quando o Senhor vier buscar todos aqueles que colocaram o fundamento da sua vida nessa pedra angular e não fizeram como os judeus, rejeitaram, os construtores rejeitaram porque acharam que não seria não seria ele aquele anunciado pelos profetas. Você também pode confiar, você também pode ter essa expressão de vida, você também pode ter esta promessa, não como promessa, mas como realidade na sua vida, transformando-se em pedra viva, que vamos tratar logo em seguida, numa outra oportunidade. Venha, deposite a sua vida nessa pedra fundamental e ela vai transferir da vida de Cristo para a sua vida em comunhão.